conheça de cor. Talvez você já ouviu muitas coisas sobre este salmo, considerado como Salmo do Pastor. Mas eu queria, antes da gente entrar no texto bíblico, contar algo que aconteceu certa vez. Uma estação de rádio, eles fizeram um concurso, resolveram fazer um concurso para escolher um novo locutor, alguém que fosse narrar aí algo, ia ser um narrador, na verdade, daquela estação de rádio. Então eles falaram para a população, fizeram enquete, né, para o pessoal votar. Olha, nós vamos fazer aí um teste e queremos que um narrador possa ler uma passagem bíblica. Imagine qual foi a passagem bíblica escolhida. Foi o Salmo 23, que é o Salmo do Pastor. E foram muitos candidatos, muitas pessoas se inscreveram para estar lendo o Salmo 23, que nós já vamos ler. Muitos homens, muitas mulheres desejavam ser aí o campeão, ser o narrador, ler essa passagem bíblica, né, e ter a sua voz naquela estação de rádio. E veio um, veio outro, cada um com uma técnica. De repente surgiu um homem. E esse homem, ele era bastante idade, e muitas pessoas olharam, disseram, não deram muito crédito. Quando de repente ele pegou o Salmo 23 e começou a ler. E ao ler o Salmo 23, enquanto ele estava lendo, após a leitura deste salmo, todos ali começaram, né, a se alegrar, viram que tinha muitas pessoas assistindo, era um concurso num clube, e todos ali, muitas pessoas começaram a chorar. Os homens que eram responsáveis por dar a nota não conseguiram nem anotar ali o que ele tinha dito, né, para poder dar a nota para ele. E de repente um homem mais jovem disse assim, mas por que estão aí todo mundo chorando, todo mundo olhando para esse homem? Olha a voz dele é arranhada, ele não tem uma voz muito bonita. E aí alguém disse para ele, olha, esse homem, muitos podem conhecer o Salmo do Pastor, mas esse homem conhece o pastor do Salmo. E essa é a grande diferença que nós temos nesse mundo, que nós estamos vivendo. Muitos podem conhecer o Salmo 23. Talvez se diga, o Salmo 23 eu conheço. Mas muitas pessoas conhecem o Salmo do Pastor, o Salmo 23, mas não conhecem o pastor do Salmo. Nós vamos meditar nesse momento no Salmo do Pastor. Abre a sua Bíblia em Salmo, capítulo 23, dos versículos 1 ao 6. Te convido a ficar em pé, igreja. Nós vamos ler em reverência agora, nesse momento, as Sagradas Escrituras. Salmos, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Algumas versões, por longos dias, não é isso? Vamos falar com Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar aí. Nós vamos entender nessa noite por que Davi escreveu esse salmo aí, conhecido como Salmo do Pastor. Davi, a gente sabe, é considerado homem segundo o coração de Deus, mas antes dele ser um rei, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas e esse salmo em especial é um poema
onde ele declarou quem era Deus para ele. Por isso ele disse, o Senhor é meu pastor, e a gente vai explicar aí por que Davi falou isso. A Bíblia registra em 1 Samuel 16, que Davi, enquanto os irmãos deles estavam ali diante de Samuel para escolher quem seria o rei, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Então Davi entendia muito bem o ofício do pastor, Davi sabia muito bem o que era ovelha, por isso ele compôs esse salmo, essa poesia, declarando quem era Deus para ele. Como a gente falou na introdução, muitas pessoas conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do salmo. Muitas pessoas conhecem ou já ouviram falar de Deus, mas não têm um relacionamento com Deus. O que a gente pode aprender neste salmo tão conhecido como Salmo do Pastor, esse Salmo de Davi? Eu quero falar em primeiro lugar, o que a gente pode aprender? Se o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No versículo 1 diz, Davi escreveu dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há um grande problema nesse exato momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro, quando as pessoas leem esse salmo. E muitas pessoas ficam frustradas, dizendo, olha, mas nada me faltará, não conseguem entender a realidade desse salmo e por que Davi escreveu cada palavra que está aqui. Eu quero citar um pastor chamado Richard Baxter, é um pastor puritano do século 17, ele viveu de 1615 a 1691, e ele pregou esse salmo, e ele disse o seguinte, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho eu não preciso. Quem de nós poderia falar assim como esse homem pregou para a sua congregação lá 400 anos atrás, dizendo, olha, se eu não tenho é porque eu não preciso. E isso tem a ver com a explicação desse primeiro versículo que nós acabamos de ler, e a gente vai usar essa palavra aí, né? Como a gente já colocou, em primeiro lugar, se o Senhor é meu pastor, nada, eu não terei falta de nada. Às vezes nós olhamos aquilo que está nos faltando e pensamos que a alegria, a felicidade vai estar naquilo que nós não temos, naquilo que não está nas nossas mãos. E Davi, ele escreve dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse pastor que pregou no século aí 17 que eu falei, ele disse isso para a sua congregação, e eu quero dizer isso para vocês, para as ovelhas que estão aqui nesta noite. Se o Senhor é o nosso pastor, nós não teremos falta de nada. Nós não teremos falta daquilo que nós não temos. Ah, mas eu seria feliz se eu tivesse isso. Eu seria feliz se eu tivesse outra coisa. O texto que nós acabamos de ler, eu te convido a acompanhar aí com a sua Bíblia aberta. Não está escrito que o Senhor é meu pastor e tudo vai dar certo. O Senhor é meu pastor e eu vou ter tudo. O Senhor é meu pastor e eu só vou ter vitórias. O Senhor é meu pastor e eu vou prosperar. Não está escrito isso nesse salmo. O que está escrito nesse salmo, que o Senhor é meu pastor, e Davi podia dizer isso. E eu digo para cada um de nós, se o Senhor é o seu pastor, você não terá falta de nada. Se o Senhor é seu pastor, não vai te faltar nada na sua vida. E nós imediatamente pensamos no quê? Nos bens materiais, mas o Salmo não fala disso. Davi não escreveu pensando nisso. Davi estava falando isso porque ele tinha um relacionamento com Deus. Quando eu disse no início, olha, se o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar, você não terá falta de nada. Não quer dizer que você não vai passar por desemprego. Quantas pessoas estão desempregadas no Brasil? Quantas pessoas estão passando problemas financeiros no Brasil? Quantas pessoas nessa igreja, 1 ano atrás, estavam desempregadas, querendo uma porta de emprego, querendo uma oportunidade? Quantas pessoas estavam aí quase falindo, né, com problemas financeiros? Mas o principal na sua vida não é a questão financeira. O principal na sua vida e na minha vida é Deus ser o nosso cuidador, o nosso pastor, o nosso Senhor. E aí, meus amados, eu quero te convidar a prestar atenção em algo muito especial. Quando nós tomamos posse do que Davi disse, olha, o Senhor é meu pastor. E se o Senhor é seu pastor, você precisa crer que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Ah, pastor, mas olha a dificuldade que eu estou passando. Sim, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por lutas. Mas a grande diferença está
naquele que tem um relacionamento com o Senhor, com Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem muitas pessoas às vezes querendo ser evangélicas ou declarando isso, mas não tem um relacionamento com Deus, com o Senhor. Como está o seu relacionamento com Deus nesse dia? O seu relacionamento com Deus não pode ser no dia do culto, na hora do culto, no momento do culto. Davi, ele não levou a nação a adorar a Deus quando ele se tornou rei. Não foi algo do acaso, foi algo que ele teve a sua vida inteira. Quando ele era pastor de ovelhas, quando ele foi perseguido, quando ele estava sendo atribulado, ele tinha Deus como seu pastor, como aquele que cuida dele. E nós, como está o nosso relacionamento com Deus nessa noite? Tem ovelha do Senhor aqui essa noite? Tem ovelha do Senhor? Segundo lugar, que podemos aprender nesse salmo: se o Senhor é meu pastor, eu tenho confiança nele. Eu tenho confiança nele. O versículo 2 vai dizer lá, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, ou águas tranquilas, conforme a sua versão aí, na sua Bíblia. Quando nós falamos pastos verdejantes, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Davi começa a declarar algo que ele entendia. Quando nós ouvimos sobre pastor, ouvimos sobre ovelhas, nós temos dificuldade às vezes porque é algo muito distante. Talvez se eu falasse aqui, galinha ou outro tipo de animal que talvez você teve algum contato. Mas quando a gente fala de ovelha, a gente tem dificuldade. Mas o autor desse salmo, ele sabia o que estava falando. E quando ele começou a dizer e falar isso, ele me leva a águas tranquilas. Um pastor de ovelha, naquele tempo do Oriente Médio, sabe o que ele fazia? Ele acordava cedo, muito cedo. Mais cedo do que todos nós vamos acordar amanhã. E aí, ao acordar cedo, ele reunia as ovelhas e olha, nós vamos atravessar, não é isso? Nós vamos para o outro lado. Onde ele estava com as ovelhas, estava ali no curral, e ele tinha que conduzir as ovelhas para outro lugar, onde tinha pastos verdejantes, onde tinha água, onde tinha descanso. E ele, na verdade, quando a gente fala assim, quando Davi disse, ele me faz levar a lugares verdejantes, a pastos verdejantes, ele me faz repousar ou descansar. A ovelha naquele tempo e ainda hoje é um animal muito medroso. E isso tem muito a ver com todos nós também. A gente levantou a mão, dizendo que somos ovelhas. Nós não somos medrosos em muitos momentos. Quando começou a pandemia, o nosso medo, o que ia acontecer? Quando começou a pandemia, a gente não ficou pensando como é que vai ser o meu emprego, como é que vai ser o sustento para a minha família, como é que vai ser a minha casa, como vai ser a minha vida. Olha, o país vai quebrar, olha o medo de tantas ovelhas no mundo inteiro. As ovelhas ali, aquele animal, ele tinha medo, e ele dependia do pastor para estar levando eles para um lugar verdejante, um lugar que tinha água, um lugar para descansar. Imagine um animal medroso de repente descansando. E a gente conhece uma canção que diz o seguinte: repousando no poder de Deus. Ovelhas do Senhor que estão aqui nessa noite, Deus nos convida a repousarmos no seu poder, repousarmos no cuidado dele, descansarmos no cuidado dele. O trabalho é de Deus, é Deus que vai realmente nos conduzir em tudo. Hoje alguns aqui estão tendo dificuldades para dormir. Só quem tem dificuldade para dormir sabe o que é. De repente tem que tomar um remédio, de repente tem que estar preocupado com alguma conta, com alguma coisa, com algum problema muito grande. Mas quando o pastor ali ele levava as ovelhas, ele passava por um deserto até chegar ao oásis do outro lado, até chegar onde tinha os pastos verdejantes, onde tinha lugar para descansar. Essa era a atividade do pastor. Mas existe tranquilidade quando Deus realmente nos conduz. Sabe, Jesus certa vez disse o seguinte, ele disse, está aí no nosso texto, João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqueles pastores, o pastor na verdade ali, quando Davi escreveu, ele tinha todo esse trabalho de acordar cedo, levar as ovelhas todos os dias, atravessando pela estrada, pelo deserto.
aquele momento de dificuldade. E quantos desertos, às vezes, como ovelhas, nós passamos? Quantos desertos da vida nós enfrentamos? Mas a diferença vai estar com quem vai estar conosco, quem está com você nessa noite. A gente não entende, a gente nunca sabe o final da história, mas o final da história, da sua história, sempre estará nas mãos do bom pastor. O que podemos aprender nesse salmo do pastor? Se o Senhor é meu pastor, Ele, em terceiro lugar, direciona a minha vida. No versículo 3, que a gente acabou de ler aí, Ele vai dizer isso. Versículo 3, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia, Deus me guia. Davi falava isso porque ele sabia que as ovelhas eram guiadas pelo pastor. Por isso ele disse: olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guia. Quantos de nós estamos sendo guiados pelo Senhor? Quantas pessoas estão sendo guiadas pela televisão, pela internet, guiadas pelo problema, guiados pela dificuldade, mas Deus nos convida a sermos guiados por Ele. Versículo 3 fala sobre segurança. Andar com o pastor, andar com Deus, nos traz segurança, tranquilidade, vida. Por isso o versículo 3 diz: olha, refrigera a minha alma. Sabe, a ovelha, quando estava andando ali com o pastor, andando ali com ele, eles passavam pelo deserto, mas depois tinha um lugar, tinha águas tranquilas, tinha lugar para descansar. Nós passaremos por muitos desertos, por muitas dificuldades, mas nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Quantas pessoas são guiadas pela sua própria opinião? Não, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando nós somos ovelhas de Deus, do Senhor, Ele tem tudo a ver com a sua vida, Ele tem tudo a ver com a sua família, Ele tem tudo a ver com você. O salmista Davi vai dizer assim: olha, Deus, Ele me guia, refrigera a minha alma, guia-me pela justiça, guia-me pelas veredas. Veredas são caminhos. Coisa boa é saber que somos guiados pelo Senhor. Quantos tem sido a sua vida aí guiada pelo Senhor aí, direcionado por Deus? Versículo 4, olha, se o Senhor, Ele é meu pastor, Ele está comigo sempre. Versículo 4, fala sobre uma promessa, a promessa da presença do pastor, a presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quantos nessa semana aí passaram pelo vale da sombra da morte? Quantos livramentos que você talvez teve? Quantos livramentos você teve ao longo da sua vida? Às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas a grande diferença está no que o versículo 4 vai dizer: mesmo que eu ande, Deus estará comigo. Não sei quais foram os caminhos que você teve essa semana, eu quero te falar dessa semana que vai entrar. O Senhor estará com você. A presença de Deus. A ovelha pode passar por perigo? Sim. Alguns comentaristas afirmam aí que esse vale da sombra da morte, ele tinha a ver com o quê? Com a estrada ali. Era uma estrada perigosa. Era uma estrada que, se a ovelha caísse, ela poderia morrer. Nós passamos por situação que a gente pensa: não, agora vai morrer, meu casamento vai morrer, eu vou morrer, a minha vida espiritual está morrendo. Mas nós temos uma promessa que Davi fala nesse salmo, que ele acreditava, que ele cria, que serve para todos nós. A presença de Deus. Deus não vai nos abandonar em nenhum momento. Aí eu fiquei pensando, quando a gente vai estudando justamente ali esse trajeto da ovelha, sabe o que acontecia? A ovelha, elas iam passar pelo vale da sombra da morte, e aí é um lugar muito alto. Só que, na verdade, qual era o diferencial? As ovelhas ouviam a voz do pastor. Alguns pastores tocavam, não tocavam mal como eu toquei o violão agora há pouco, mas tocavam ali o saltério, tocavam a harpa. Alguns cantavam, e as ovelhas faziam aquela fila indiana, passavam pelo vale da sombra da morte, estavam juntas. Se não tivessem juntas, poderiam de repente cair. E eu aprendo algo entendendo isso: ovelha tem que andar junta. O povo de Deus, o rebanho de Deus tem que estar junto. Amém? Jesus certa vez disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, está em João 10, 27.
Sabe, elas não ouviam outra voz. E um diferencial, porque eu não terminei ainda a mensagem, não terminei. Mas se a gente parasse aqui, a gente ia dizer assim, então para que pastor, né, de carne e osso, se a gente tem um supremo pastor? E quantas pessoas, né, que às vezes, não, eu não preciso de homens, né, eu sou um crente que eu não preciso de pastor, meu pastor é Deus. Já ouvi gente dizendo isso. Aí quando eu comecei a entender um pouco mais, por que Davi disse isso? Que ali na verdade, mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, né, a presença do pastor, eu comecei a entender algo muito importante nesse trajeto da ovelha. A ovelha ficava deprimida quando não ouvia a voz do pastor. Se o pastor morresse, já era. Elas tinham que ser mortas, porque não dava para revender. Então, o que o pastor fazia? Ele sempre andava com o seu ajudante ali, né? Alguém para estar ali, para as ovelhas acostumarem, até, né, sempre ouvindo aquela voz daquele homem, geralmente era o mais novo. Se aquele homem mais velho morresse, o mais novo ia tomar conta. E aí enquanto escrevia isso, e pensando sobre a voz do Senhor, e pensando nesse pensamento de muitas pessoas, que dizem ser ovelhas, mas dizem, não, eu não sou pastor de carne, o pastor cheio de falha, é homem, não é isso? Meu pastor é Deus. Homem o quê? Não preciso de homem. Quando a gente olha o que acontecia com aquela ovelha ali, com aquele animal, que ela dependia de alguém que era limitado, alguém que não tinha experiência, que era o ajudante do pastor, né? Todo pastor, na verdade, ele é somente um ajudante de Deus. E se a gente não consegue acreditar que o nosso supremo pastor vai usar gente limitada como eu, limitada como muitos pastores que os irmãos conhecem, a gente diz assim, não, mas aí eu só ouço a Deus. Aí vive do seu jeito, aí vive da sua maneira. Aí a gente não consegue crer que se Deus é tão incompetente que Ele não pode escolher um homem de carne e osso para poder conduzir o seu povo. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que aprendeu isso e a gente entende. A gente entende porque, na verdade, quando a gente pensa sobre isso, sobre essa realidade, Jesus mais à frente sempre disse. A gente falou do joio e do trigo, a gente sabe das ovelhas e dos bodes. E aqui eu posso olhar para um monte de ovelha aqui, amém? Que entende que a motivação de estar aqui não é pelo pastor de carne e osso, porque sabe que o pastor de carne e osso, que sou eu, tão somente não tem uma mensagem minha. Essa mensagem não é minha, porque a palavra é do Senhor, porque a mensagem é do Supremo Pastor, porque a minha voz só pode ser a voz do Supremo Pastor. Porque se eu falar de mim mesmo, né, eu poderia dizer, irmãos, eu vou agora parar aqui e vamos contar umas piadinhas para a gente ficar rindo. Não é isso? Vamos contar umas piadas. Mas não é essa a minha função. Não é essa a função dos homens realmente de Deus. Os homens escolhidos por Deus para cuidar das suas ovelhas. Infelizmente, muitas pessoas têm sido enganadas porque, na verdade, tem um falso ensino das Escrituras. E nós temos a oportunidade de entender a cada dia que Deus está separando o seu povo, as suas ovelhas, para terem a sua vida transformada, a sua vida fortalecida pelo poder de Deus. Sabe, quando eu penso sobre esse ouvir a voz de Deus, e eu quero dizer para os irmãos, é muito importante quando nós entendemos isso. Entendemos que Deus não vai descer do céu, Ele vai usar homem de carne e osso. Não vai descer, né, um anjo do céu, a gente diz, não, o anjo. É um homem de carne e osso, de falho, que tem que ficar a semana inteira em oração, dependendo para trazer uma palavra que não pode ser minha. Porque se for minha, com certeza eu vou ter que ficar aqui contando piada. Eu vou ter que ficar aqui, né, falando, não, irmãos, eu acho. E, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir aquilo que o homem de carne e osso acha. Não, mas o pastor acha isso, né? Coisa boa, pastor bom é que fala 10 minutos. Pastor bom é que fala 10 minutos. O bom pastor é Jesus e Ele está no céu, amém? O bom pastor levanta homens não somente para ouvir a sua voz, só que quando a gente pensa no versículo 4, quando diz assim, a tua vara e o teu cajado, presta atenção. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção. Esse cajado aqui, a gente usa às vezes com as crianças lá, para os nossos momentos, né, de peça. Não está perfeito, porque o cajado ele é maior.
o desenho do cajado, mas ele vai te ajudar, vai nos ajudar a entender um pouco. Porque o cajado ele tinha 3 funções. A protetora, porque o cajado ele sempre tinha aqui uma lança, né? Aqui ele tirava aqui, virava uma lança. Se viesse um predador, o pastor lançava aquela lança naquele predador, ou naquele assaltante, ou quem fosse. O cajado também tinha uma função salvadora. Quando a ovelha estava no vale da sombra da morte caindo, o pastor ia lá, pegava, não dá nem para pegar, né? Porque é tão fininho isso aqui. Mas ele buscava a ovelha pelo cajado. E também de disciplina, vara. Em alguns momentos, quando a ovelha começava a se distanciar do caminho que era para andar, o pastor dava uma pancadinha de leve. Não é isso? Então, olha como que Davi vai descrever quem é o nosso Deus. Olha como Davi vai falar, olha, do cuidado de Deus. E às vezes a gente diz assim, não, mas né, faz um carinho, né? É um carinho. Só que quando nós olhamos aqui, o que Davi declarou acerca do nosso Deus, tudo que acontece conosco, às vezes a gente vive, infelizmente, uma geração ruim, uma geração, e a gente não gosta de ouvir isso. Não, mas que isso? João Batista certa vez disse o quê? Raça de quê? De quê? Jesus disse o quê? Sepulcro o quê? E a gente quer só ouvir, não, pastor, dá uma palavra de vitória. Faz um carinho. O cajado, né? O cajado que o pastor usava para resgatar a ovelha. Quantas pessoas não querem viver uma vida de disciplina? Não quer ser disciplinado? Não chama minha atenção, não. Não fala isso, não. Não diz assim, desse jeito, não. Fala devagar, não fala tão alto, não. Não fala desse jeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Sabe por quê? Às vezes, eu entendo hoje, a cada dia eu estou entendido. Sabe que tem muita gente que, infelizmente, às vezes deseja tudo e nunca vai ter nada na vida. Infelizmente. Porque a prioridade sempre está nas coisas. E se tiver as coisas, o seu Deus vai ser os deuses falsos, né? Aquilo vai tomar o lugar de Deus. Aquilo vai tomar o lugar do Senhor. Por isso que tem gente que, infelizmente, às vezes vai viver a vida inteira uma vida assim. Mas olha só que sofrimento que eu estou passando. O cajado tinha a função de proteger, de buscar, mas tinha também de dar as pancadinhas. E às vezes a gente não quer isso. Pastor, exortação não. Exortação não. Na escola da vida, as lutas, as adversidades, os problemas são as matérias mais importantes porque nos fazem crescer. O emprego que você tem hoje, talvez você enfrentou uma fila, talvez tinha uma multidão para entrar no teu emprego, talvez teve uma multidão que brigou para estar lá, e você está porque você sofreu, você chorou, demorou, mas chegou, você alcançou, não porque você é bom, é porque tudo acontece no momento certo. O nosso pastor, o nosso Deus sabe o momento certo das coisas acontecerem, o nosso Deus sabe o momento certo daquilo que realmente é importante acontecer na nossa vida. Só que a gente, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo hoje, uma geração mimada, uma geração que diz assim, não diz não diz não, mas Deus diz sim, Deus diz não. Deus diz também para todos nós, à luz da sua palavra, que nós temos que confiar nele. Nós falamos aí no versículo 3, se ele é o nosso pastor, ele direciona a nossa vida. E o que é que direciona a nossa vida? Pastor, assim não, desse jeito não. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, né? Eu falei que Deus livra do vale da sombra da morte. Tive livramento essa semana. O carro poderia ter pegado lá da gente lá no 99 e ter já lançado fora. E aí? E eu tinha dito isso semana passada, não sei se ia estar, não sei se vou estar semana que vem. Mas uma coisa eu sei. Cada um, a gente quando olha e a gente pensa assim, mas poderia ser assim? Pastor, toda hora tu fica mandando a gente olhar o versículo. Por quê? Porque a Bíblia, nós somos o povo da palavra.
A gente tem que espetar os nossos olhos na palavra, porque o que vai mudar a sua vida, a minha vida, não é as coisas que nós desejamos. O que vai mudar a nossa vida não é aquilo que a gente espera acontecer. O que vai mudar a sua vida e a minha vida não é as coisas que a gente pensa que vai cair do céu. O que vai mudar a nossa vida é quando o Senhor usar o seu cajado sobre nós para nos proteger, para nos livrar, para nos abençoar. E em alguns momentos também para nos ferir. Ah, mas Deus é assim. Tanta gente que não está preparada para enfrentar problema. Se o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. Davi começou dizendo isso. Só que a gente fica desempregado, a gente chora. Só que a gente quase vai, a gente está tendo os nossos negócios, está tudo errado, a gente chora. E a gente se esquece quem é o Senhor, quem é o nosso pastor. Davi, ele tinha isso na sua mente, no seu coração. Mas o que a gente pode aprender com o Salmo do pastor? Se o Senhor é meu pastor, Ele conduz tudo na minha vida. Tudo. Versículo 5, quando Davi ele escreve falando, olha, prepara uma mesa na presença de todos, na presença dos meus inimigos. E aí unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Pastor, o que isso quer dizer? O convidado, naquele momento, ele era muito importante quando ele tinha, na verdade, ele era ungido. A sua cabeça com perfume perfumado. O cálice transbordando, a gente tem a ver com a providência de Deus, com o cuidado de Deus. Davi estava falando isso. Um homem que quando ele ia numa casa, ele ia ser bem cuidado, ele ia ficar cheiroso. Ele ia ter um cálice, o cálice dele ia transbordar. Só que nós precisamos entender à luz dessa palavra. Se Deus é o nosso pastor, se o Senhor é meu pastor, Ele cuida de tudo, e a gente quer controlar, a gente quer cuidar. Paulo certa vez disse lá em Efésios 3, versículo 20 para você, preste atenção, você que está aí triste, você que está desanimado, você que está sem esperança. Paulo disse, aquele que é poderoso para fazer, além daquilo que você está pedindo, ou pensando, e imaginando, Ele é poderoso para fazer além do que você está pensando. Ele é poderoso para fazer além do que você está sonhando. Ele é poderoso para fazer além do que você está imaginando. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que se entregou por nós, que deu o seu melhor, Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. Quando Davi disse lá, olha, prepara uma mesa na presença de todos. Todos vão ver a mão do Senhor sobre a sua vida. Todos vão ver se Deus for o seu pastor. Não, Ele é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Mas se o Senhor for o teu pastor, se o Senhor for o seu Deus, as pessoas vão identificar na sua vida a marca de um homem, de uma mulher de Deus. Aqui o cálice transbordou, mas sabe o que vai transbordar na sua vida? É o Espírito Santo de Deus, deixando você um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ser um homem, ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, tem a ver com, tô doente, vou morrer. Meu irmão, não sei se tem alguém assim aqui. Creia que Deus está cuidando de você. Se Ele é o seu pastor, não fique desesperado. Eu já fiquei muitas vezes desesperado. Eu já fiquei muitas vezes com medo. Mas eu tenho entendido dia após dia. Temos que confiar no Senhor. Não é o presidente, não é qualquer outra pessoa que vai mudar a história do país. Quem vai mudar a história da sua família é o Senhor. Se o Senhor é meu pastor, para a gente concluir. Versículo 6, diz lá o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Sabe que coisa maravilhosa? Eu não tenho que ficar correndo atrás de bênção, eu tenho que andar sabendo que a bondade de Deus vai me seguir, me seguirá todos os dias. Só que aí entra algo muito interessante, eu queria que você prestasse atenção, sabe? Presta atenção nisso. Há um tempo atrás, as pessoas colocavam no Facebook assim, quem é mais novo aí sabe, né? O logo do Batman e do Robin. O Robin dizendo assim, a igreja está fechada. Aí o Batman dava um tapa no rosto dizendo assim, cala a boca, quando ela está aberta tu não vai? Não é isso? Só que quando a gente entende aqui o versículo 6, eu fico pensando na atitude de Davi. Sabe, quando a gente começa a pensar e entender isso, a nossa motivação de estar aqui. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos, cada um tem uma profissão aqui. Tem professores, tem doutores, tem tudo aqui. Mas
todos os dias eu posso dizer, eu tenho um privilégio, porque todos os dias eu entro nesse lugar aqui, digo, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu não sei qual é a sua profissão, mas na sua profissão, tem um hábito também de agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu sou pedreiro, muito obrigado porque eu sou eletricista, muito obrigado, não importa a sua profissão. Eu sou dona de casa, muito obrigado, agradeça a Deus. Só que nenhum lugar se compara com esse lugar que nós estamos sentados agora. Eu estou doido para poder ir para o cinema ver algum filme, ver alguma coisa, comer uma pipoca no cinema, não pode. Mas eu posso vir para a casa de Deus e isso não tem preço. Eu sei que a gente tem um monte de restrição, a minha vontade é acabar agora aqui, abraçar cada um dos irmãos, mas eu não posso. Mas eu posso vir à casa de Deus. E aí quando a gente pensa o que Davi escreveu aqui, certamente que a bondade e a misericórdia, eu vou habitar na casa do Senhor todos os dias. Algumas versões aí diz, por longos dias. A versão NVI vai dizer lá o seguinte, enquanto eu viver. Eu não sei os irmãos, mas enquanto eu viver, eu não vou abrir mão de estar na casa do Senhor, entrar aqui e dizer, santo é o teu nome, Senhor, eu estou na tua casa. Eu não sei o que você está, qual é o seu pensamento, o que está no seu coração, não sei o que você sonha, mas comece a sonhar, a imaginar cada dia. Olha, hoje é segunda-feira, hoje eu não vou poder estar na casa de Deus, eu posso dobrar o meu joelho em casa, eu posso orar, mas olha o privilégio que nós temos, meus amados, de entrar por aquela porta e dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me resgatou, muito obrigado porque o teu amor me alcançou. Olha a vida que eu levava, olha a vida que eu vivia. Sabe, muitos de nós hoje, se nós não estivéssemos aqui, eu sempre digo isso, nós estaríamos mortos. Mas hoje, para a glória de Deus, nós estamos vivos porque fomos alcançados pela graça do Senhor, amém? Nós fomos alcançados por essa graça. E isso nos motiva a sair de casa, a estarmos aqui. Essa é a nossa motivação. Pastor, você está falando isso porque é bênção não. Bênção é poder dizer que o Senhor é meu pastor. Bênção é poder dizer que Deus cuida de mim. É o que Davi disse aqui, é o que Davi acreditava em você e eu. Qual é o nosso relacionamento com Deus? Qual é o nosso relacionamento com o Senhor? Meu amado, eu disse para os irmãos, na quarentena, estava pregando, dizendo, olha, quando a gente voltar, a gente vai ser diferente, não é verdade? Deus está nos dando a oportunidade de sermos diferentes, sermos uma igreja saudável, sermos uma igreja direcionada pela palavra de Deus, sermos uma igreja que vive aquilo que Deus disse, e tem um preço para pagar, não é fácil, a gente acordar porque vai ter gente lá, te perturbando amanhã no seu trabalho, aí você vai lá no banheiro, ninguém está vendo, você ora, Deus me ajuda, Senhor, me dá forças. Senhor, estou sendo tentado. Eu quero concluir dizendo, olha, você pode declarar que Deus é o seu pastor. Se você pode declarar, se o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar. Se o Senhor é seu pastor, você vai poder dizer, eu tenho confiança nele. Quantos confiam no Senhor? Se o Senhor é seu pastor, Ele vai direcionar a sua vida. Ele vai estar com você. Se o Senhor é seu pastor, Ele vai cuidar de você. Se o Senhor é seu pastor, você vai reconhecer a bondade do Senhor todos os dias da sua vida. Você vai dizer assim, não, olha, realmente, sabe por que Davi depois disse lá mais à frente, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos aonde? À casa do Senhor. Ele não disse, eu vou para um churrasco, não, ele disse, eu vou para a casa do Senhor. Pastor, mas é isso que Davi disse. É isso que nós podemos dizer. Eu sei que tem gente aqui que está cansada, né, do trabalho, da luta. Tem irmãos aqui, não vou falar o nome, que acorda 4 horas da manhã para trabalhar. Acorda muito cedo, a luta é difícil. Tem que ter força de vontade, tem que ter disposição para trabalhar. Mas ovelhas de Cristo, nós temos que ter a disposição do nosso coração, de sair para a nossa casa, da nossa casa, para vir para a casa do Pai e dizer, eu vou prestar o melhor culto a Deus. Como eu disse, eu não sei se é o meu último culto. Irmão, amanhã eu posso estar morto. Semana que vem eu posso ir para outro lugar fora daqui. Deus me manda para outro lugar, eu não sei. Mas eu sei que nesse culto nós temos que apresentar o quê? O melhor louvor, a melhor adoração. Está um desafinado cantando ali, eu cantei ali, puxei o louvor. E não importa a voz, não importa quem está cantando, não importa o que nós falamos. Jesus, nós te entronizamos, declaramos que és Rei. Eu quero concluir dizendo o seguinte, para todos que estão aqui,
O Senhor é seu pastor? Eu vou encerrar e que Deus possa ser o seu pastor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?